Bora, nação tricolor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Nas últimas horas, Renato Kahneman e Jeromel concederam uma entrevista coletiva lá no CT Luiz Carvalho, falaram com a imprensa, pediram o apoio do torcedor. O Renato reclamou bastante de não ter a arena, e ali a gente já viu que o tom da entrevista foi mais nessa situação de cobrar a gestora da arena para ter o estádio logo, para chamar o torcedor, aproximar a torcida mais uma vez, para a gente poder fazer esse confronto contra o Vitória aí com o apoio massivo da nossa torcida. Mas nós temos que falar sobre um ponto muito importante, porque o Renato, ele falou em algum momento da entrevista que o Grêmio não está tendo o apoio como foi prometido lá no mês de maio. Naquele mês, todo mundo estava solidário, todo mundo estendia a mão, todo mundo oferecia isso, oferecia aquilo, mas aquilo ficou martelando. Mas por que o Renato tá falando isso? Porque o Curitiba estendeu a mão, o Grêmio jogou lá. O Corinthians cedeu o CT, o Bragantino foi o primeiro a ceder o CT, o Grêmio ia até pra Bragança, né, pra fazer os seus treinamentos por lá, mas aí depois pegou meio mal, a torcida não gostou muito e tal, então o Grêmio mudou pra ir pro CT do Corinthians e jogar lá no Couto Pereira. Agora, né, o Caxias está nos ajudando também, está fazendo um precinho camarada ali só para manutenção do estádio, nos emprestando o estádio só para a gente poder atuar. Nós vamos ter um outro estádio que nós vamos jogar, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Então, onde é que está o problema disso tudo? Botafogo, né, se propôs a inverter o mando de campo. Tá certo que o Grêmio fez aquela besteira de vender o mando vender o mando de campo, tá certo, pra empresa lá e tal, e aí levou o jogo pra Cariacica, mas o Botafogo tentou ajudar, o Grêmio que se complicou na história. Mas enfim, os clubes estão ajudando. Por que o Renato disse que ninguém está estendendo a mão? Aquilo ficou martelando. A resposta veio logo em seguida. Sabe o que aconteceu? O Grêmio buscou o Inter para poder jogar no Beira-Rio. O presidente Alberto Guerra, de forma, na verdade, informal, vamos dizer assim, não foi um pedido no papel, o Grêmio solicita a boa vontade do Internacional para nada, não. Foi, ô Alessandro, Barcelos, vem cá, chega um pouquinho. Tem como a gente fazer uns joguinhos aí no Beira-Rio aí, pra vocês dar uma apoiada na gente aí, lembra lá da camisa roxa, aquela história toda, lembra, né? Faixa de capitão, aquela parceria nossa, lembra lá? Vamos se ajudar, quem sabe aí. 2 joguinhos só 2 joguinhos. O jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão, e o jogo contra o Fluminense, agora, pela Libertadores, só 2 jogos. Por que o jogo contra o Vasco? Porque vai coincidir com datas. O Caxias tem jogo pela Série C, o Grêmio não poderia jogar lá no Centenário, e o Grêmio pediu pro Inter para poder jogar no Beira-Rio, e claro, o jogo contra o Fluminense pela Libertadores. O Inter disse, não. Primeiro, questão do gramado, foi uma das justificativas. Né? A questão do gramado deles ainda está em fase de recuperação, o Inter está jogando pouco no Beira-Rio, muito por conta também da recuperação do gramado, eles nem estão treinando por lá por conta disso. E outra questão, claro, é pressão interna para não favorecer o Grêmio nessa história toda. Então é aí que mora a reclamação do Renato quanto a essa questão de estar estendendo a mão ou não. O Inter negou ajuda ao Grêmio, o Inter negou o empréstimo do Beira-Rio, o aluguel do Beira-Rio, para a gente poder jogar contra Vasco e contra o Fluminense. Aí está a justificativa do Renato. Mas para o jogo contra o Vasco, o Grêmio já arranjou onde jogar. O Tricolor vai usar a Arena Condá, estádio da Chapecoense, lá em Santa Catarina, no dia 28 de julho, para enfrentar o Vasco no primeiro confronto do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, Grêmio e Vasco não poderia ocorrer no Centenário, porque tem uma coincidência de datas aí. O Caxias vai jogar a Série C, se eu não me engano é contra o São José, na mesma data, e o Grêmio vai levar essa partida então para a Arena Condá. O Inter não quis ajudar. Enfim, estão no direito deles, aí cada um faz o seu juízo aí dessa história toda. Pra gente avançar, gurizada, e aqui uma informação importante, pro jogo do próximo domingo, nós já temos os 3 reforços no bid, tá? O Arezzo, o Monsalve e o Aravena estão no bid, e os 3, pelo menos
estão legalizados e poderiam jogar caso fosse a opção do Renato. No caso do Monsalve, já está inclusive relacionado para a partida, está na concentração. O Arezzo, há uma tendência de que ele atue pelo menos no segundo tempo, alguns minutos, caso seja necessário, ainda não é garantia. Ele vai passar por exames neste sábado, vai passar por uma avaliação completa para saber como é que está a situação física do jogador, afinal de contas ele está sem atuar desde maio. A mesma situação do Monsalve, o jogador atuou pela última vez no dia 29 de maio. O Aravena, 29 de junho, esse teria condições de jogar. Então vamos acompanhar ao longo do sábado, a gente vai atualizando a situação dos três aqui no nosso canal. Condições legais, os três têm. Agora vai depender da condição física e, claro, da escolha do Renato. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!